Well, gratidão! Oi, pessoal. Meu nome é Lupe Oakley, eu sou artista cênico e cineasta e podcaster, né? Agora, assim, eu estou cumprindo com essa função nesse exato momento. Sejam bem-vindos. Esse aqui é o episódio piloto do podcast Coisas que Eu Sou. Então, roda a vinheta aí. Tira uma foto disso. Vinheta rodada, né? Já foi com tudo. Para quem não percebeu de onde veio a intro, de onde veio a vinheta, e para quem tá ouvindo isso aqui sem ler o título do episódio, eu estou fazendo esse episódio piloto com a temática, né, sobre Premonição, a saga Premonição, uma saga muito famosa no meio do cinema e também muito conhecida, não só por fãs de terror, mas para quem não tinha dinheiro para pagar a TV a cabo e assistia Premonição 3 no SBT, como eu. Então, naqueles 30 tipos de tela, sei lá o que, não vou fazer propaganda, até porque também nem tem mais. Mas eu tô aqui com meu bom cafezinho, com a minha musiquinha de fundo aqui, lo-fi, sem direitos autorais, porque estou aqui num projeto independente para falar sobre questões do audiovisual, das artes cênicas, que são as minhas áreas de formação, mas também para fazer episódios temáticos falando sobre questões ou técnicas, ou críticas, ou não, também vai depender muito. Mas esse episódio aqui eu decidi fazer tanto porque eu vou usar, né, algumas refs aí da saga que é, para não dizer a minha favorita, uma das minhas favoritas de terror. E já que eu vou usar essas refs, eu imaginei que seria uma forma interessante de começar o podcast, né, de começar a falar sobre o que eu vou falar aqui nos vários episódios que vem por aí, assim. Vocês que estão ouvindo isso aí, essa semana mesmo já tem outros lançamentos do mundo do terror, vai ter Pânico 7, então vai ter episódio sobre Pânico, sobre a saga Pânico, mas vamos começar aqui, né? Vamos começar a falar, vamos começar aqui a trocar ideias sobre Premonição. Para quem não conhece Premonição, essa é uma saga muito conhecida, assim, muito famosa, dos anos 2000 e que teve a sua estreia com o famoso filme Premonição 1, que, enfim, em inglês a saga chama The Final Destination. Originalmente, os criadores da saga, os roteiristas escreveram para ser um episódio especial de uma série, se eu não me engano, é Arquivo X. Arquivo X? Acho que é. Enfim, uma série bem antiga, da qual eu não assisti, mas que eles criaram para de fato ser um episódio de série onde teria um acidente no avião e, enfim, desenrolaria o que desenrolou no filme, mas eles de fato decidiram fazer o filme, ou não conseguiram, né? Não venderam o projeto, mas a outra produtora comprou o projeto e, enfim, eles de fato produziram o famoso filme Premonição 1, que é um dos melhores filmes, porque, assim, de fato, no terror até hoje, apesar de já tentarem copiar um pouco a ideia de Premonição, com vários erros e coisas que não fazem muito sentido, é uma saga muito original do meio do terror, porque o que mais me prende em Premonição, assim, sempre me prendeu, é que é uma grande mistura, assim, de tragédia, gore, suspense e tem até um pouco de comédia também. Então, assim, não é exatamente o que eu mais gosto, Premonição, não é a comédia, mas tem umas tosquices, farofadas, assim, na saga que também compensam pra quem tá assistindo. Tipo assim, são filmes divertidos. Óbvio que pra quem gosta de ver esse tipo de filme, né, assim, é um filme que tem um monte de acidente, um monte de gente morrendo. Mas pra quem gosta de terror, gosta de ver esse tipo de coisa. Mas não pela morte só em si, mas pelo contexto, pela investigação, que, enfim, normalmente não é o foco dos filmes, mas a forma como os personagens, que são pessoas comuns, que tiveram uma visão
algo sobrenatural, mas não tem a ver com espírito, não tem a ver com entidade, com demônio, alguma coisa que está indo atrás das pessoas. É só algo que todo mundo sabe que vai acontecer com todo mundo em algum momento, que é a morte. E eu sempre tive uma relação muito tranquila com a morte, assim. Eu acho muito legal você ter um olhar para o fim da vida como algo corriqueiro. Tipo, todo mundo vai passar por isso em algum momento. Eu não sinto tanto essa questão cultural que nós temos aqui no Brasil, por exemplo, com relação às pessoas morrerem e sofrerem tanto. Óbvio, isso faz parte também, faz parte do luto, mas como um todo, assim, eu acho intrigante saber sobre morte, saber sobre essas questões do pós-morte, do porquê que as pessoas morrem, do como elas morrem, e tudo assim. Eu acho que tudo que envolve, né, esse gênero do terror, assim, todos esses pormenores que tem a ver com os enredos. Claro que em Premonição é mais legal ainda, porque de fato o que mostra no filme são coisas que muitas mortes do filme, por exemplo, já foram inspiradas em casos reais. E muitas, inclusive, bem absurdas. Por exemplo, eu vou aqui citar, e assim, estou deixando mais do que claro, apesar de já ter comentado muita coisa aqui nesses primeiros minutos de episódio, que, gente, vai ter spoiler, entende? Assim, não tem como fazer um episódio sobre uma saga sem dar spoiler, até porque essa saga, apesar de Premonição 6, Laços de Sangue, ter saído ano passado, todos os outros filmes é tipo de 2011 pra trás. Então, assim, pelo amor que vocês têm a todos os podcasters, saibam que vocês vão saber de muito spoiler. Mas, como eu ia dizendo, o que é intrigante é que essas mortes, tipo Premonição 4, né, que eu tava falando pra vocês, é que em Premonição 4 tem uma pessoa que morre sugada por um ralo de piscina. Isso já aconteceu na vida real. Com uma criança, não foi com uma pessoa adulta, né, mas assim, aconteceu. E aí, quando eu fui ficando muito viciado em Premonição, eu fui pesquisando sobre os casos, sobre os acidentes, também tive várias questões traumáticas. E eu acho que eu já vou começar aqui as coisas que eu coloquei no roteiro para falar com vocês. Algumas brincadeiras, assim, que eu quero muito que quem estiver ouvindo isso aqui, e eu vou cobrar comentários de vocês aonde você estiver ouvindo. Se tiver a possibilidade de você comentar, porque eu vou postar em várias plataformas que vão ter áudio, por favor, comentem, tá? A opinião de vocês, mas porque para valer a brincadeira. Mas para quem não também só quer ouvir curiosidades da saga e a minha opinião aqui, bora seguir aí. Eu vou falando um pouco mais dos detalhes das cenas com relação ao que eu fiz aqui de ranking, porque eu queria muito começar fazendo um ranking das melhores aberturas de Premonição. A saga tem 6 filmes no total, e a maioria dos filmes eles se conectam de alguma forma. Eu acho que todos se conectam, mas é que alguns se conectam muito diretamente, outros é tipo assim, referenciado. E todos os Premonições têm uma abertura que é uma grande cena de um acidente gigantesco, aonde algumas pessoas, tanto a pessoa que é o visionário, né, que é a pessoa que tem a premonição, quanto alguns amigos, colegas ou pessoas que estão próximas, se salvam desse acidente gigante, que continua acontecendo, ele segue acontecendo normalmente, e assim, a grande cena que impacta todo mundo em qualquer saga. Tipo, nossa, essa cena, esse filme foi... a referência das pessoas quando fala de premonição, o filme que o povo morre no avião, o povo que morre no acidente de estrada. Então, assim, as pessoas usam como referência essas aberturas dos filmes para lembrar de qual filme que você tá falando, porque meio que todos têm a mesma premissa, né? Tipo, uma pessoa tem uma visão onde ela prevê um acidente, ela prevê inclusive mortes específicas de uma galera que está próximo dela de alguma forma, ela fica surtada, tenta tirar algumas pessoas que são muito íntimas e próximas ali de dentro do lugar que ela teve a premonição e não quer morrer. Algumas dessas pessoas acreditam, outras brigam, outras não tem nada a ver, mas conseguem sair ali ou precisam sair por causa da confusão.
essas pessoas depois elas são perseguidas pela morte, uma a uma mesma ordem que elas morreriam no acidente, elas morrem depois, uma a uma, só que em acidentes separados ou, tipo, mútuos, assim, e, enfim, e todo mundo morre, né? A maioria morre. Então, assim, essa que é a premissa do filme. Então, seguimos as aberturas. Pra mim, em sexto lugar, tá Premonição 4, que é The Final Destination 3D. Eles inventaram essa palhaçada de fazer o Premonição 4 numa época onde o 3D estava em alta. O filme fez muito dinheiro, inclusive. Mas vai todo mundo... Não vou xingar. Mas assim, sério, gente, que premonições são as de Premonição 4? Eu vou deixar pra falar isso depois, porque tem a ver com outro ranking. Mas o da abertura já começa com isso. Por isso que tá em sexto lugar. Porque na hora que vai ter as mortes do primeiro acidente, que é numa pista de corrida de carro, tipo uma Fórmula 1, só que não é daquele tipo de Fórmula 1 que a gente tá falando. É tipo, o tipo de Fórmula 1, né? Aquele tipo de corrida. São outros tipos de carro. Mas estão numa corrida de carro, uma galera na arquibancada assistindo a corrida, e o acidente acontece ali. O visionário, o Nick, ele tem uma visão onde todo mundo morre, e ele surta, fala, gente, a galera vai morrer, bora embora daqui, rola uma briga, um cai em cima do outro, a galera sai. Só que no acidente, eles inventam de pôr tanto 3D e tanto efeito de coisa voando na tela, tipo, as coisas que vão matar as pessoas vai voar em você antes, o efeito dos corpos, ou do jeito que a morte acontece, são tão falsas que me tiram um pouco. Apesar de eu gostar do 4, de achar ele divertido, não achar um filme ruim, eu acho que essa parte do 3D, já na abertura, já estraga aquele vínculo de realidade, aquele medo, aquele suspense que normalmente alguns outros filmes têm muito, e que te dá um cagaço. E já vou para quinto lugar, que é a Premonição 5. Sim, eu posso assim levar hate sem nem ter começado um podcast colocando Premonição 5 em quinto lugar aqui. Porque eu sei que todo mundo gosta de Premonição 5, eu também tô incluso nisso. Não é o ranking de melhor filme, é de melhor abertura, do melhor acidente principal. E sim, o principal acidente de Premonição 5 é muito bem feito. A cena da ponte, onde o Sam, que no caso é o visionário da vez, salva as pessoas de dentro de um ônibus de uma empresa que está numa ponte, que está em construção, e a ponte cai. Antes de cair, ele tem a visão, e papapá. E aí, uma galera vai sair ali, só que na cena do acidente, o que me fez colocar no ranking foi o finalzinho do acidente, aonde tem a porcaria do 3D e mostra os órgãos de algumas pessoas ali. Gente, dá pra ver que foi efeito prático mesmo, algumas mortes, mas dá pra ver que é falso. O começo do acidente é super bem feito, e tem 3D. Mas o finalzinho me tira um pouco também, assim. Eu acho que é aquilo, eu acho que não funciona 3D dentro de Premonição, não é esse tipo de filme, não precisa disso pra te dar medo, pra te dar agonia, porque a ideia é essa, é que você fique com agonia vendo as mortes. Então, é por isso que tá em quinto lugar. Em quarto lugar, eu coloquei... Ai, é muito triste falar isso, mas é Premonição 3. Eu acho que eu tô indo contra todo mundo, né? Mas Premonição 3 tem um acidente na montanha-russa, e é um dos filmes mais icônicos da saga, eu acho que é o mais icônico, e ele, por ser um acidente muito rápido, e a metade das mortes, tipo, os 4 primeiros mortos que depois são salvos, eles morrem e você nem vê, porque é um carrinho de montanha-russa que primeiro cai, um monte de gente morre na queda. Então, assim, pela questão de a maioria das mortes serem pessoas caindo dos carrinhos, e só 2 ou 3 serem diferentes, assim, eu coloquei aqui da abertura porque, apesar de dar muito medo, nunca me deu muito medo, eu acho divertidíssimo ficar brincando com isso, inclusive a nossa vinheta aqui do podcast é uma cena dessa abertura do filme, onde a irmã da protagonista fala pra ela tirar uma foto e mete o dedão assim na cara dela.
E eu acho icônico essa cena. Quando eu era adolescente, eu assistia, eu ficava tipo, gente, eu ficava imitando isso, eu achava maravilhoso. A besteira de adolescente, né? Mas assim, eu amo. Então, Premonição 3 tá no meu coração, mas assim, acontece tudo muito rápido essa abertura, não tem tanto detalhe nas mortes, então por isso que eu coloquei em quarto lugar. Em terceiro lugar, ai meu Deus, Premonição 1, que é a cena icônica do avião, é o primeiro filme, é o filme que assim, é muito bom. Ele já é esses três primeiros lugares eu coloquei por quê? Porque são as aberturas aonde são, apesar das questões que me tiraram, tipo assim, o terceiro, o segundo, o primeiro são por causa disso, disso, disso. O terceiro do Premonição 1 é porque, de fato, a primeira morte, né, a primeira morte do avião, também não é detalhada, não morre, não mostra todo mundo morrendo de uma forma específica, o que eu acho legal e dinâmico na hora do acidente, o que pode criar um vínculo de, de agonia para quem está assistindo, para o público, que é importante para a saga Premonição e para como o filme é construído também, com essa narrativa de que a morte está te perseguindo num lugar onde todo mundo pode ou precisa ir em algum momento. Você vai fazer uma viagem para algum lugar longe, você vai ter que pegar um avião. No meu caso, eu nunca andei de avião, mas assim, você vai precisar andar de ônibus, você vai precisar de andar na estrada, você vai precisar de fazer, sei lá, você vai num brinquedo a algum momento da vida. Então, são coisas que você vai passar e a forma que as mortes são mostradas pode te deixar ainda mais preocupado depois. Que é a ideia do filme, na minha opinião, é isso. O filme é para te deixar traumatizado. E não me deixa traumatizado. Tipo assim, um avião explode e a metade morre queimado, ou na explosão. Acho que uma morte, que é a morte do primeiro ali, que morre, que depois também é salvo e morre em primeiro lugar, que é do amigo do protagonista, o Todd, que uma mala bate na cabeça dele e é esmagado, mas nem mostra direito, o que é muito legal. Mas você vê que ele morre de um jeito diferente, numa situação muito pesada, porém, ainda assim tem uma coisa ali, e o resto é tudo do mesmo jeito. É muito bom pra época, putz, é uma cena incrível, mas a gente pode também falar ali que, no caso de, sei lá, uma série que eu vou usar como referência mesmo do audiovisual, que eu acho impecável. Tem muitas séries e filmes onde mostram acidentes depois de premonição. Eu acho que deu muita aula para muita série que queria fazer cena de acidente bem feito, né, com detalhes, não é um acidente. Porque muitos filmes antes, ou antes das pessoas se importarem tanto com esses detalhes de cena, tinha isso, né? Uma bateu o carro ali, pronto, caiu de cima da estrada, da montanha, sei lá o que, e pronto, mostra o carro explodindo, é o que importa. Mas o filme Yellow Jackets, que é uma série onde várias meninas elas caem no meio de uma montanha, no meio de um lugar ali onde elas ficam perdidas por um tempo. Enfim, a série não é só sobre isso, mas é a cena principal ali do primeiro episódio da série e é muito bem gravada. E tem um acidente de avião onde mostra o povo se fudendo ali no acidente, com mais detalhes. Então, por eu já ter visto outras cenas de acidente de avião muito bem feitas, eu coloquei a do Premonição em terceiro lugar. Porém, tá em terceiro ainda, tá em bronze aqui, porque é um filme icônico, foi o primeiro filme. E também tem, né, o plot de que no final do quinto filme, o primeiro filme começa. Então, meio que o visionário do Premonição 5 tá no avião do Premonição 1. Então, isso aqui precisa do bronze aqui, porque em outros rankings vai estar ainda mais pra frente. Vamos seguir aqui pro Premonição 2, que tá em segundo lugar. Porque é um acidente onde, apesar das explosões, que depois de muitos anos quando eu assisti eu era ainda novinho, eu não sabia, né, eu não entendia disso, mas hoje em dia habilitado, né, depois de ter feito muita aula para tirar minha carteira, feito as aulas teóricas, que ensina muito sobre carros e acidentes, que é horrível, inclusive, assistir, mas a gente sabe que carro não explode do nada, né, então assim... Depois de adulto, você fica, meu Deus, a cada batidinha de carro que tem no Premonição 2, os carros eles viram bombas atômicas, eles explodem gigantes. Não, é muito sem noção. Porém,
o filme detalha as mortes na estrada, o que é muito assustador, porque, gente, de todos os acidentes principais, todo mundo pega a estrada o dia inteiro, todos os dias. Se você dirige, ou se você tá com alguém, se você vive, enfim, você vai andar, vai pegar a estrada, seja para ir para uma cidade do lado, para ir para o emprego, às vezes. Você vai pegar uma BR, você vai... E você sabe que é perigoso andar de carro, de moto, de caminhão e tal. Então, são acidentes recorrentes, o tempo todo acontece, muito mesmo. Então, é muito agoniante ver Premonição 2. Eu coloquei em segundo lugar porque eu tenho a experiência de ter visto Premonição 2 depois do 3, quando eu era muito novinho mesmo, e eu vi escondido dos meus pais, na casa de uma tia minha, em outra cidade. A gente estava passeando e eu fui assistir no computador daqueles de caixote, assim. E aí eu fui ver a Premonição 2 na internet, assisti o filme Premonição 2 e a gente foi embora pra nossa casa, voltou aqui pra nossa casa, e... e a gente veio da cidade onde a gente estava até voltar pra nossa cidade onde a gente mora, de trás de um caminhão da caralha de tronco de madeira. Mano, eu não conseguia parar de suar frio. Eu segurei no banco do carro e eu não podia falar pros meus pais que eu tinha visto um filme de terror, porque eles não deixavam. E eu tava tremendo por dentro, eu tava segurando o banco, olhando para aquele caminhão de madeira, a viagem inteira. Assim, com o cu na mão, pensando, meu Deus, essa porra vai cair os troncos, eu vou morrer, vai todo mundo morrer, e eu aqui, né, eu já tô tendo uma premonição, cara. Como que eu vou fazer as pessoas saírem da estrada? Então, assim, Premonição 2 tem um lugar no meu coração por ter me traumatizado por muito tempo. Então, eu acho que além dos detalhes, de fato tem mortes muito legais e muito realistas, né? De pessoas caindo de moto, de bater no caminhão, e não sei o que, não sei o que. Tira a explosão, são mortes super realistas, assim, são bem pesadas. Mas não tá em primeiro lugar, porque em primeiro lugar tá Premonição 6, Laços de Sangue, ou Final Destination, Bloodlines. O Premonição 6 lançou ano passado, foi um sucesso de bilheteria, foi um sucesso de crítica, de tudo mais, assim. É um filme que não é o meu preferido pela questão de ser muito cômico, e eu gosto da parte mais de suspense de Premonição, e é por isso que a abertura de Premonição 6 tá em primeiro lugar. Porque é a parte mais bem feita de todo esse filme. Onde as mortes são super realistas, apesar de alguns detalhes ali, mas são detalhes cinematográficos. Estamos falando de audiovisual, de filme, um filme grandioso, então, assim, óbvio que nem tudo é super realista. Mas a cena de abertura é literalmente muito agonizante. Eu sou aquele tipo de fã que assiste o filme já sabendo de tudo, mais ou menos, assim, quando eu gosto muito, tipo, eu gosto muito de super-heróis, de HQs, então quando vai sair alguma coisa de super-herói eu já meio que já sei o que vai acontecer, porque eu já sei os eventos canônicos das HQs, eu já conheço os desenhos e tal, as animações, eu já li muitas HQs, ou eu já ouvi sobre... Então, assim, ou no caso de terror é a mesma coisa, eu vou atrás de saber das coisas, vou ver bastidor, vou ver entrevista e tal. E eu já sabia de muita coisa de Premonição 6, eu já sabia o que poderia acontecer na abertura, mas eles gravaram a fotografia e a direção de arte da abertura do filme é perfeita. A cena acontecendo em cima de um restaurante que é muito alto, e aí tem todo o pôr do sol, as músicas que dão nuance no filme, inclusive a música de abertura, né? O gritinho aqui de segundos da abertura do episódio do podcast vai ser dessa cena de Premonição 6. Quem assistiu já vai ter reconhecido. Mas a forma que o acidente acontece, né? Os detalhes que são mostrados nas comidas do restaurante, antes de ter a música, o jeito que eles usam a cadência da música, da melodia de uma música que já existe daquela forma, para trabalhar a tensão pré-acidente, pré-morte, é muito bem estruturado e é muito bem fotografado. Usam planos muito específicos que te deixam desesperado mesmo. Eu fiquei
frio, eu arrepiei inteiro vendo a cena de abertura no Premonição 6, que eu fui assistir 3 vezes no cinema, inclusive. E a primeira vez que eu fui assistir, eu nem tava na minha cidade, mas eu tava tremendo, assim. E foi muito foda. Muito foda. Então tá aqui em primeiro lugar, né? Assim, agora, vamos falar das interpretações de Premonição 6. Não, de Premonição 6 não, olha eu. Erro, foi erro. De Premonição como um todo. A Kimberly, ela é boa. Pronto, acabou. Não, brincadeira, gente, pelo amor... Não, de verdade, eu não sou desses, assim, que passam um pano só pra atuação da Kimberly. Da Kimberly, no caso, né? Da Wayne... Da Wendy. Mas eu sei que ninguém gosta da atuação da Kimberly, assim... As pessoas não falam tão bem, assim, da interpretação da A.J. Cook, que faz a Kimberly nos Premonição 2. Mas... Brincadeiras à parte, de todo mundo achar, e de fato, a Wendy, a atriz que faz a Wendy, a Elizabeth Winstead, eu acho que o nome dela é esse mesmo, ela, assim, ela é maravilhosa, ela realmente, pra mim, é a melhor atriz que tá na saga Premonição até hoje. Apesar de que a atriz que fez a Iris no 6º filme do Premonição, qual que é o nome dela? A atriz que fez ela novinha, da abertura. Ela é muito, muito boa. Ela é muito boa. Ela entrega demais no drama necessário ali da cena. Por isso que, inclusive, é uma das minhas cenas favoritas. Mas, assim, toda essa estética do Premonição 3 também acompanha a originalidade da interpretação da galera que tá no parque de diversão. Porque meio que todo filme de premonição é a mesma coisa no sentido de um grupo de adolescentes ou pessoas jovens sobrevivendo, fora o Premonição 6 que tem uma família envolvida, a maioria são jovens e estão ali sobrevivendo, um grupo de amigos. Eu acho que a narrativa do Premonição 3 ajuda a gente gostar mais também da interpretação da Elizabeth fazendo a Wendy, porque é um filme onde, de fato, tipo, todos são alunos de uma escola, da mesma turma, que estão num parque de diversões, que é um ambiente extremamente jovial, e todo mundo ali é meio... Tipo, todo mundo namora e tá se paquerando, ou vivendo os mesmos dramas, adolescentes. Então ela se destaca muito na interpretação, no meio desses jovens. O que pesa nos outros filmes é que literalmente tem adultos em algumas cenas, e você vê que existe um peso ali que muda muito a atuação de alguns dos atores, apesar de eu achar que vários outros atores são tão bons quanto a Elizabeth fazendo a Wendy, mas é porque, como visionária, né, ela de fato, pra mim, é a melhor visionária, porque ela é muito boa, né, ela interpreta muito bem, assim, ela não é a melhor, assim, pra mim ela é uma das melhores coisas que tem na saga como um todo. E, assim, nada me tira da cabeça que, além da Kimberly, a Wendy também tá viva. A gente precisa falar disso aqui. Eu não vou criar um podcast que é meu, onde eu sou o host, onde eu vou falar sobre um monte de coisa, e o primeiro episódio é de premonição, e eu não vou defender a minha teoria de que a Wendy tá viva. Eu não tô nem aí pra todos os fãs, o Wes do Cinemania, aqueles aqui começam a pontuar gente que gosta. Gente, eu acompanho eles. Eu tô aqui citando porque eu admiro o trabalho, eu assisto os vídeos, mas o Wes, o pessoal lá do Show de Cinema, não sei quem mais, eu nem sei se esse pessoal falou do Quarta Parede, a galera que fala de qualquer outro... É porque essa galera que eu tô citando são canais ou, enfim, plataformas de conteúdo de cultura pop, de cinema e tal, que falam muito de terror, por isso que eu tô citando eles. Mas são pessoas que normalmente, gente, a galera não defende que a Wendy tá viva. Não todo mundo defende. Porque muita gente, inclusive, entra, os meninos do Piuí mesmo, eles falam muito sobre que, gente, que o acidente final do Premonição 3 é o som de um trem descarrilhando. E não tem isso, gente. Eu já assisti aquele filme 50 milhões de vezes. Parece claramente, eles apertam o botão de emergência
e claramente aparece o som de um freio, de algo parando. Não tem um barulho de acidente, não tem barulho de ninguém gritando, igual tem na premonição do trilho, do metrô ou do trem, sei lá o que é aquilo. Mas não existe isso, e é muito engraçado o povo, tipo assim, óbvio que canonicamente, a primeira vez que foi citado que só tem um sobrevivente é quando o Tony Todd fala que a Kimberly Corman foi a única sobrevivente, a única visionária que ele conheceu que sobreviveu à morte por forma de EQM. No caso, ela, né, teve uma experiência de quase morte, na verdade, ela morreu, né, não é nem o EQM, na verdade, ela de fato morre, o coração dela para e ela é ressuscitada, e é assim que ela não morre mais. Apesar de que a atriz A.J. Cook fez uma puta propaganda pra Premonição 6, inclusive depois que o filme já tinha saído, fazendo vários videozinhos e tal. E Premonição 7 está sendo escrito atualmente por outros roteiristas e outros diretores que vão fazer o filme. Eu espero que seja muito mais suspense do que o 6. E que ela volte, a Kimberly volte. Eu acho que ela vai voltar, porque senão não teriam citado ela no roteiro. E a atriz não teria visitado o set de filmagem, enfim, muitas coisas. Mas eu quero acreditar, eu vou acreditar, porque não é canônico que a Wendy morreu. Ela não estava conectada aos outros personagens dos outros filmes. Ninguém dessa galera, inclusive nem o Tony Todd, tá no filme como um personagem que interage com eles ali do Premonição 3. Então não está claro nem dito que pessoas que conheceram a Wendy viram ela morta ou deram sinal em filmes de que ela morreu. Então, assim, não é canônico que ela morreu. Só não é canônico que ela está viva, citada como viva. Porque ninguém conheceu ela da saga, ninguém das outros filmes interagiu com ela de fato. Nem com ela, nem com o Nick. Mas o Nick a gente sabe que morreu porque a gente viu ele morrendo ali com a namorada e a amiga dele. Então, ponto. É isso, gente. Eu vou defender que a Wendy tá viva porque eu quero que em Premonição 7, ou em 8, ou no 10, que eu quero estar no elenco, porque eu quero fazer a Premonição algum dia, pode ser o 15, Premonição 15. O povo sobrevivendo dentro de uma nave espacial. Eu ainda quero estar lá. Assim, a Wendy tem que estar viva para interagir com a Kimberly, para eles fazerem uma rolê muito legal, assim, porque são atrizes muito boas. Eu gosto da A.J. Cook. E, assim, é isso, assim. A gente tem pânico para provar que se sobrevive mesmo depois de algumas estocadas, entendeu? Mesmo depois de umas metidas, depois... Eu tô usando a piada do Piuí, mas assim, mesmo depois de umas facadas bem gostosas, a galera sobrevive, mano. Tá aí os irmãos lá, sobrinhos do cara lá de Pânico, que vão estar de novo em Pânico 7. E aqueles dois levou tanta facada. O menino mesmo levou mais facada que todo mundo da saga inteira. E como, sabe? Não faz sentido, assim. E tem quem é fã da Peach também sabe que tem a música Sete Vidas, né? Que só nos últimos 5 meses eu já morri umas 4 vezes. Ainda me restam 3 vidas pra gastar. Então, assim, dá pra morrer muito e ainda dá pra ter vida pra gastar. É isso, é fã de terror, é fã de rock. Você vai criando combinações, você vai ali, ó, farmando a sua existência a ponto de você virar, entendeu? O fodão do rolê. Então, eu vou bater o meu pau na mesa e falar que a Wendy tá viva. É isso aí. Wendy e Kimberly, e de preferência, se os irmãos, namorados, sei lá quem mais, que tava junto, estiver vivo também, vai ser ótimo. Mas se não, só as visionárias tá ótimo, porque pra mim já vai bater ali. Mas eu vou fazer o meu ranking aqui, antes da gente chegar ali pro finalzinho do episódio, o meu ranking dos visionários. O que vai ser um susto, porque na minha opinião, muitos dos personagens, eles têm nuances de que eles estão sentindo coisas à lá a premonição dos visionários, mas tem alguns outros integrantes do elenco, dos personagens e tal, que de fato têm visões ou visões muito próximas ali de uma premonição. Então, desses filmes,
Pra mim não tem só 6 visionários, ou 7, né? Porque no sexto tem 2, tem 2. Pra mim tem 9, e eu vou explicar pra vocês. Em nono lugar tá Stephanie Reyes, a visionária do Laços de Sangue do ano passado, que eu acho que tá em nono lugar, por quê? Porque a Stephanie a atriz é muito boa, mas, gente, ela tem uma visão do passado. Ela vê o passado. O que tá tudo bem, tem outros que aqui quem tá em primeiro lugar também. Mas, já tô dando spoiler, mas a Stephanie Reyes, ela vê o que a avó dela viu no Skyview e que salvou a galera por décadas, o que causou também uma morte coletiva gigante, mas ela não faz nada com o que é mostrado pra ela. Ela ganha um livro da avó dela. Tudo bem que o roteiro não ajuda, né? O roteiro não ajuda com esse livro, não dá explicação narrativa para esse livro ser usado pela personagem. Não é culpa da atriz, por exemplo. É a personagem. A Stephanie, ela tem um momento que ela tem uma visão ali e prevê totalmente como que vai acontecer uma das mortes, mas é muito cômico essa parte da morte, o que não é uma coisa que eu gosto tanto, é pessoal isso. Então, pra mim, ela tá em nono lugar e ela morre no final. Então, assim, foda-se. Em oitavo lugar tá o Nick O'Bannon, que é o visionário do quarto filme. Eu acho o Nick um grande herói, mas um grande filho da puta também. Tal qual a Iris. Porque isso em algum momento no futuro pode virar uma questão tal qual foi Skyview. Porque o Nick, ele é um visionário meio chato, ele tem as visões em 3D que são extremamente irritantes, e ele fica assim, nossa, ele tem umas dores de cabeça para voltar a entender o que aconteceu na visão dele. Tudo bem que o filme não ajuda também, mas o ator também não ajuda. E, no final, ele salva um shopping inteiro de um acidente, que ia morrer uma galera. E essa galera, tal qual o Skyview, apesar de ninguém comentar isso, porque Premonição 4, na cronologia, tá junto com Premonição 6, ou, inclusive, talvez Premonição 6 seja até antes do 4, vai saber, porque o 4 e o 3 não tem conexão com os outros diretamente. Então, assim, o Nick salvou uma galera que vai morrer. Porque todo mundo que estava naquele shopping não ia estar vivo, a maioria. E agora o shopping não explodiu, ele morreu, o que não faz muito sentido, porque se for igual a Iris, todo mundo do shopping deveria ter morrido antes dele, naquela cafeteria, mas se não morreu, era para ter morrido alguns. Então, assim, não gosto. Em sétimo lugar, eu vou colocar o Sam Lawton, que é o do quinto filme, que eu acho um ótimo personagem. No quinto filme, ele de fato tem uma narrativa ali interessante, ele tem um relacionamento, tem uma profundidade maior no personagem principal, com a namorada, com o término dos dois, é algo muito profundo, não tem a ver só com aquela bobeirinha de questões românticas, tem algo muito mais adulto, muito mais real, envolvendo a narrativa dele, e a forma que ele se coloca na história é muito bem feita. Então acho que o Sam, apesar de tudo isso, ele tá em sétimo lugar porque ele vai pro avião e se fode e morre também antes de todos os outros filmes começarem. Então o Sam, ele é bom, mas ele é burro. Ele morre, ele vê um cara gritando, tal qual ele gritou semanas, meses atrás, quando ele teve uma premonição, e ele olha e fala, um adolescente doido. Ai, olha que adulto que sou. Estou indo para Paris, mas tem um cara que grita igual eu, um bando de jovens saindo de um lugar igual eu saí com meus amigos, e eu vou fingir que nada está acontecendo e vou continuar aqui. Burro, morreu. Sétimo lugar. Sexto lugar tá o Alex Browning. Por que morreu? Porque tava no avião que o Sam morreu. Mentira. Mas é porque eu acho o Alex meio toscão. Eu não vou negar que, beleza, eu não tenho essa coisa assim tão nostálgica assim com os principais, os primeiros protagonistas das sagas de terror. Eu gosto do Alex, mas eu gosto mais da Clear. Então o Alex tá antes dela, porque pra mim ela é uma das possíveis visionárias da saga, a próxima inclusive. Porque o Alex eu acho ele
narrativamente meio besta, ele esquece as coisas, a história também caminha para um lado onde ele fica repetitivo, ele fica paranoico de um jeito muito rápido e estranho ao mesmo tempo. Eu não consigo muito me conectar diretamente com Alex durante a relação dele com a Clear, a forma que eles interagem. Eu acho que falta um pouco, quando ele começa a se aprofundar mais, ele volta para umas nuances assim um pouco surtadas demais, esquecendo na história que as outras pessoas que estão do lado dele também estão passando pela mesma coisa. Então, isso meio que me tira um pouco da apreciação que eu teria por ele, entende? E a Clear, no caso, é o contrário. Ela tá do lado dele, tem momentos que ela vê, né, antes dele morrer, quase morrer, ela vê um ônibus como uma visão. Então ela realmente ali tem visões. No segundo filme ela volta porque ela sobreviveu, ela conseguiu sobreviver mais tempo que o próprio visionário, então pra mim ela é uma visionária. Ela ajuda a galera no 2. Ela é uma ótima personagem, infelizmente morreu, mas morreu de um jeito digno, na minha opinião. E eu acho que ela tem esse apego, ela se preocupa com quem tá ao redor dela, ela não é efusiva o tempo todo. Mesmo tendo as nuances, tendo a premonição também, tendo algum... Assim, tudo bem, ela não tem a premonição, ela não tem aquele trauma de ter visto tudo. Mas ela também vê, ela também sente e ela consegue se conectar e ser um pouco mais empática. E eu acho isso muito legal da Clear, por isso ela está em quinto lugar. Em quarto lugar está a Iris Campbell, que é a protagonista, a senhorinha dos 6, que sobreviveu por décadas. E assim, surtada, né? Louca, psicótica. Ninguém entende como que aquela mulher conseguiu sobreviver naquele lugar que parece literalmente uma das salas dos Jogos Mortais. Gente, ela parece que ela tá em uma das salas dos Jogos Mortais. Não faz sentido aquela mulher não ter morrido naquele lugar. Como que ela... Aí o Tony Todd depois explica, beleza, tá amarradinho no roteiro, que ele vai levar compras pra ela, que ele leva remédios, que ele leva sei lá o quê. Mas, gente, e aí isso é uma questão do filme também, porque tem um livro onde ela tem tudo sobre todas as mortes que aconteceram envolvendo a galera do Skyville, que pode ter ou não a ver com a galera do Premonição 1, 2, 3, 4, 5, mas assim, isso não é mostrado no livro direito, então ninguém entende como eles estavam antecipando e sobrevivendo às coisas, sabendo quem ou não quem era da morte, porque também o Tony Todd não está envolvido em todos os acidentes e não está trabalhando ali diretamente com todas as pessoas que estão nos outros filmes, né, no 3 e no 4, ele não tá. Então, poderiam resolver isso de uma forma narrativa com aquele livro, e aquele livro ele é mais jogado que bola na cabeça da menina que morre no caminhão de lixo, entendeu? É mais jogado que ela a bola. Aquela bola é mais heroína que o livro. E a heroína por quê? Porque matou a loira? Porque matou a loira. E a loira morre. A menina é chata. A morte é boa. Enfim, vamos seguir aqui. Ó, em terceiro lugar tá o Tony Todd. Por quê? Porque ele morre depois da Iris. Mentira, porque ele é muito bom. Mas assim, o bronze vai pro Tony porque o Tony, ele conseguiu criar uma formiga no cu de todo mundo que gosta da saga, achando que ele é a morte. E assim, quem gosta muito de Premonição conhece que a saga tem livros e HQs. Sim, tem. Não tem em português, infelizmente. Então eu nunca consegui achar para comprar. Nem em inglês, na verdade, eu já consegui achar para comprar. Eu acho que quando eu encontrei a primeira vez em inglês, eu nem não sabia falar inglês, eu não compreendia a língua como eu compreendo hoje. Mas assim, eu ainda assim era muito caro, então não ia nem comprar, não ia ter dinheiro. Mas eu sei e já vi resumos, né, de pessoas que têm canal no YouTube, inclusive super recomendo o canal do Quarta Parede, onde o apresentador ele fala, ele tem um vídeo, inclusive, eu não sei se ele traduziu de alguém, ou se ele conseguiu ler o livro em inglês, ou se ele, enfim, não sei. Porque de fato eu não acho na internet. Mas ele fez a tradução de alguma narrativa das HQs, e eu já tinha visto em inglês mesmo, depois de muito tempo, pessoas que leram os livros e fizeram resumos na internet, né?
Então dá para saber quais são as histórias, caso você conheça e queira saber, você pode pesquisar. E a gente sabe que, de fato, uma das HQs de Premonição tem a morte como uma personagem. E isso, inclusive, seria muito legal de ser visto em algum filme, em algum momento, porque é onde a morte faz uma... A visionária da HQ faz uma barganha com a morte mesmo, com a entidade, para sobreviver e para que outras pessoas da história morram. E é muito massa isso, apesar de eu achar que a entidade não seria uma coisa tão interessante nessa saga, mas ela existe ali, de fato, ela é registrada na saga originalmente, só que na parte escrita. Então é uma possibilidade, e todo mundo achava que o Tony Todd era a morte. Inclusive quem conhecia, né, a parte das HQs e tal, porque existe. Então ele parecia saber muito sobre a morte, todo mundo entende depois que é porque ele era a criança que morre um pouquinho depois da Iris na premonição dela de Skyview. Então, ele, na verdade, também é um visionário, porque ele entende muito das visões da premonição. Ele escreve, constrói, ali fica muito claro que ele entende do livro e de todas as mortes, tanto quanto a Iris, e todo mundo sabe, porque ele aparece dando dicas de como sobreviver à morte nos outros filmes, que é o que faz com que todo mundo pensasse que ele era a morte, mas não, ele era só um sobrevivente que se tornou um visionário tal qual a Clear, porque ele entende como funciona a morte. Então ele é um dos putas principais sobreviventes, porque ele morre depois de todo mundo. Literalmente, né? Depois da galera que morre, ele é o último que morre. E, enfim, ele é incrível, o personagem tem um fechamento, o ator que interpretou ele é muito bom. É o famoso Candyman, o primeiro Candyman da saga de terror aí do... Pra quem gosta de terror vai saber o que é. E ele é um ótimo ator. Ele interpreta muito bem, aí quebrando, né, a ideia de que só a atriz que faz a Wendy é boa. Não, ele é muito foda. Ele sempre foi muito foda, sempre foi muito marcante na saga. As falas dele, a forma que ele entra em cena. E ele tem um momento ali de encerramento da saga e da própria vida dele como ator, falando sobre valorizar a vida, o que é muito lindo, que é o que eu admiro mais com relação a questões de morte e tudo mais. Então, eu acho ele muito foda, eu admiro muito o Tony Todd, e admiro muito o ator que fez ele. E, assim, quem gosta de Premonição tem um apreço pelo ator, sabe? Gosta daquela história, gosta de como foi encerrado também, é emocionante. Mas vamos aqui para o nosso segundo e primeiro lugar. Assim, eu vou ficar aqui no impasse, tá? Mas eu coloquei em segundo lugar a Wendy Christensen, que é a atriz que faz a personagem do Premonição 3, que é a Wendy, é a sobrevivente da montanha-russa, que pra mim continua viva. E se continua viva tal qual Kimberly, é porque descobriu que poderia morrer e voltar, e teve a experiência ali de morrer e voltar, então ela conseguiu, ou ela fez outras coisas. Who knows? Então, assim, a gente vai tentar entender isso, talvez isso aconteça no futuro, porque a atriz tem abertura, ela já falou que faria outros filmes, mas a gente tem que saber, né? Tem que ter ali outras questões que envolvam isso. Eu gosto muito dela porque, de novo, eu não vou ficar me repetindo também no episódio, né? Pra não ficar chato pra vocês, mas eu acho ela uma ótima atriz. A personagem é muito boa. A narrativa do Premonição 3 eu já contei o porquê que eu acho tão boa, e é por isso que ela tá em segundo lugar. E em primeiro, a Kimberly, porque, gente... Aí isso é muito canônico mesmo. A Kimberly é citada como a sobrevivente e a pessoa, apesar de eu achar que a Wendy tá viva, a Kimberly a gente viu que ela reverteu os rumos da morte da vida dela. Então, apesar dela ser um ser humano que vai morrer em algum momento, ela não é perseguida pela morte mais. Então, o que que isso causa nela? Como ela faz, o que que ela fez da vida dela, qual é o rumo da personagem naquele universo, tendo isso como narrativa. Ela tá viva e ela não vai ser perseguida pela morte por causa de uma premonição. Então, assim, ela é o ápice do que as pessoas em toda a saga queriam ser. Alguém que conseguiu de fato enganar a morte e que nós, como público, temos a certeza, diferente da Wendy, de que tá viva e de que conseguiu burlar tudo que deveria burlar, e ela tá viva, e é isso. Então é muito legal, inclusive, que o Tony Todd conhece ela, e ele fala, né, pô, a única pessoa que eu conheço, vamos lembrar que ele conhece,
é a Kimberly Corman. Então, assim, cara, eu quero ver a Kimberly, sabe? Eu quero ver a Kimberly nos futuros, assim. O que eu mais amo de Premonição é como os filmes conseguem, tipo, causar medo pelas essas duas coisas, sabe? Os acidentes que acontecem no nosso dia a dia, da vida de qualquer pessoa, e a própria morte. Então, assim, a saga Premonição, ela tem, na minha opinião, ela é uma das sagas assim mais consistentes de todos os tempos no meio do horror. Não precisa ter uma grande explicação, mas eles tentaram com várias coisas, com o livro da Iris no último filme, com as conexões cronológicas, mas também com as regras sobre a morte. Eles já erraram ou deixaram muitas pontas soltas, mas ainda bem que até esse momento isso só existe por pessoas que não eram entidades, tipo, e sim sobreviventes, que pode ser refutado pelo próprio roteiro, ou até mesmo a própria morte que já apareceu em uma HQ, né? Como eu tinha dito pra vocês, assim, tipo, o que é bom da saga é isso, tipo, eles podem ser refutados. Porque são pessoas que estão passando pela situação e que isso pode ser uma puta, tipo, é um engano do personagem. Tudo bem, pode ser feito de uma forma preguiçosa em algum filme? Pode, mas pode ser feito de uma forma inteligente e bem escrito. Então isso vai depender de quem escreveu os filmes futuros da saga e quiserem resolver isso, assim. Pra finalizar, pra mim, assim, esse episódio piloto aqui de Coisas que eu sou, eu queria fazer sem muitas explicações, porque eu acho que eu já expliquei bastante mesmo sobre tudo que eu gosto e desgosto da saga. Mas o meu top 6, em ordem de piores pra melhores, é porque pra mim não tem filme ruim em Premonição. Então, eu vou dos que eu menos assisto pros que eu mais assisto até hoje. E que tem o meu coração. Isso aqui é totalmente coração, não tem nada a ver só com técnica ou com a cena de abertura, que não sei o que foi uma coisa que eu fiz esses rankings antes, porque são muito questionados e eu quis também fazer um balanço um pouco técnico dessa questão de narrativa, de questões que, de fato, eu tenho uma compreensão técnica e eu tenho esse olhar, apesar de ser muito fã. Então, agora que é meu top 6 fã, e é do filme como um todo. E é, de fato, pelo filme que eu mais vejo, pelo que eu menos vejo, no caso. Então, em sexto lugar, o que eu menos vejo é Premonição 4, que é o da pista de corrida. O Premonição 2, sim, tá em quinto lugar. É o que eu menos vejo depois do 4, apesar de eu ter elogiado muitas coisas do Premonição 2. Não tem esse meu coração, igual, né, poderia parecer que tem. O Premonição 6 tá em quarto lugar, porque ele é muito engraçado e eu gosto de sentir suspense e medo com Premonição, apesar de não ser pra isso, mas é o que eu queria sentir mais com Premonição. Então ele tá em quarto lugar. Premonição 1 tá em terceiro. Premonição 5 tá em segundo, porque é um filme como um todo impecável da saga. E Premonição 3 é primeiríssimo lugar. Eu amo Premonição 3. Eu disse isso no comecinho do episódio. E assim, vou repetir. É o melhor filme da saga. Eu amo o parque de diversões. Eu amo tudo isso. Eu espero muito que a Wendy volte em algum momento. Eu tô torcendo pra ela, pra irmã dela, pro amigo dela, pra todo mundo tá vivo. E ela ter feito tal qual o Nick salvando o shopping e ela ter salvado um trem inteiro. Então, assim, de fato, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. E caso vocês estejam ouvindo esse episódio, onde é possível comentar, eu já tinha pedido para vocês fazerem isso com relação aos rankings que eu fui fazendo no episódio, mas façam as suas listas e escrevam aonde vocês estejam ouvindo. Te encontro no final, para saber que ouviram todo o episódio. E lembrem que a morte não gosta de ser enganada. Boa sorte. Até a próxima, se houver uma.